E aí? Me diz por que você tem medo de tratar a sua psoríase com remédio via oral, né, tomando pela boca, ou com as injeções. Esse é um medo muito comum e os pacientes chegam até o consultório com uma super indicação de usar o tratamento sistêmico, que é aquele que vai circular pelo sangue todo, e quando eu apresento essa opção, a primeira coisa que eles fazem é: não, doutor, eu tenho muito medo de tomar esses remédios, de aplicar esses remédios. Por quê? Vem comigo que eu te explico. Até hoje em dia, o tratamento da psoríase ele é muito ignorado. Muitas pessoas já aceitaram que tem psoríase e elas não querem mais, não acreditam mais no tratamento da psoríase. Isso porque é uma história. Muitas vezes o paciente gastou tempo, gastou dinheiro, foi no médico, foi no dermatologista e foi passado para ele somente pomadas, somente hidratante, somente cremes, que, claro, não adiantou por muito tempo. Esses medicamentos que a gente consegue aplicar, que a gente faz de aplicar, em algum momento realmente eles param de funcionar. É preciso trocar ou para outro, ou para uma medicação de ser tomada via oral ou pelos injetáveis. Por essa dificuldade, por correr atrás e durante muitos anos não ser passado um outro tratamento a não ser esses de aplicação, o paciente acaba desistindo, ficando desestimulado e deixando a psoríase em segundo plano, pensando: isso não tem cura mesmo, deixa aqui, não tenho o que fazer, eu não vou ficar me incomodando com isso, apesar de atrapalhar muito a vida do paciente no dia a dia, dele ter vergonha de botar um short se for mulher, ou um short se for homem, uma blusa, ou ficar sem blusa, ou botar um biquíni pra ir na praia. Vergonha mesmo de aparecer com essas lesões e até de ser confundido com uma lesão que pega, que é contagiosa, enfim. O que eu tenho para te falar não tem por que ter medo desses medicamentos mais modernos. Realmente o tratamento da psoríase é algo que veio evoluindo com os anos, muito não se tinha o que fazer realmente há anos atrás, mas há alguns anos a gente tem o uso do Methotrexate, por exemplo, que é um remédio de tomar pela boca, tem a ciclosporina, um remédio também que não é a primeira indicação, mas pode ser utilizado também para tratar a psoríase. Temos a isotretinoína, que também pode ser utilizada para poder tratar a psoríase. Todos esses remédios precisam de acompanhamento médico, mas de forma segura e controlada eles podem apresentar uma grande melhora. Alguns pacientes vão fazer uso desses remédios de tomar pela boca e não vai ter melhora também, ou vai ter melhora por um tempo e depois vai deixar de ter melhora e a gente vai precisar usar aquelas injeções que muitos chamam de vacina, mas que na verdade não é uma vacina, é um remédio que vem numa seringa e que é aplicado de forma subcutânea, que não é uma vacina, mas é uma injeção, que é o tratamento também mais moderno. Então, antes realmente a gente não tinha acesso a esse tipo de medicação. Hoje tem, muitos profissionais ainda não usam por medo, por não conhecer, por ter algum preconceito, assim como a população. A população também acaba por não ser muito utilizado, ou por ouvir um colega falando não vou usar de jeito nenhum, ou por ouvir um médico falando não vamos usar porque tem relação com câncer, quando você usa essas injeções para tratar a psoríase você pode ter câncer. Então acaba gerando um grande preconceito e afastando o paciente do tratamento ideal. Então o que eu tenho para te falar nesse vídeo, eu entendo você ter medo, eu entendo todas essas questões que envolvem o tratamento da psoríase, entendo que durante muitos anos a psoríase foi ignorada, o tratamento da psoríase também foi ignorado pela população, por alguns profissionais, mas hoje não tem por que mais você sofrer com a psoríase. Muitos medicamentos foram descobertos, muitos medicamentos estão no mercado há alguns anos, já foram testados, tem vários testes comprovando a eficácia dessa medicação e que você tem sim de 75% a 90% de melhora usando certos medicamentos para a sua psoríase. Um médico experiente que tem contato com a psoríase com frequência, que sabe utilizar esses medicamentos, que recebeu treinamento para isso, ele sabe muito bem quem pode e quem não pode fazer o uso da medicação. Existe uma triagem, você vai passar por critérios
Você preenche os critérios para poder utilizar tal medicação? Se sim, você vai fazer os exames e ver se seu organismo aguenta, se você pode receber essa medicação. Se não, vai ser vista outra opção para você. Então, não é para ficar com medo e não acredito que existam profissionais que vão indicar certos medicamentos se você não tiver indicação real, até porque a psoríase não é uma doença que vai gerar fins lucrativos para o médico. Então, quando ele te passa um tratamento que seja sistêmico, que seja de tomar ou de aplicar, você pode ter certeza que você tem indicação e que você precisa confiar. Lógico, pode fazer qualquer tipo de pergunta, mas que você precisa confiar que esse tratamento é o melhor para você. O médico que trata a psoríase, ele já tem na mente dele quem pode receber tal medicação ou tal medicação. Por exemplo, se um paciente quer engravidar, se é uma mulher em idade fértil e ela quer ter um bebê, ele não vai fazer uso da medicação isotretinoína. Por quê? Porque a paciente que quer engravidar não pode de jeito nenhum engravidar fazendo uso dessa medicação. A mesma coisa é para Methotrexate. Então, se você quiser engravidar, a gente também vai tirar, se for algo que você planejado, a gente vai tirar o Methotrexate pelo menos com 2 meses antes dessa gestação. Se você fez uso do Methotrexate, fez uso ou da ciclosporina ou da isotretinoína e não teve efeito e precisou usar um imunobiológico, que são as injeções, o médico sabe que não pode usar as injeções, que são os imunobiológicos. Por exemplo, pacientes que têm uma infecção aguda grave, tá com tuberculose, ou tem um foco de tuberculose no pulmão, esse paciente não vai de jeito nenhum receber um imunobiológico. Paciente que tem uma alergia conhecida a algum componente que envolve essa fórmula de injetável, de injeção, não vai de forma alguma fazer esse tratamento. Pacientes com doença desmelinizante ou com insuficiência cardíaca congestiva de um grau mais elevado, não vai de jeito nenhum fazer um certo tipo de imunobiológico. Então o médico, ele conhece, ele sabe quem pode e quem não pode fazer esse tipo de tratamento, e é por isso que ele pede uma série de exames antes de começar ou de até te oferecer, te apresentar o tratamento da psoríase. É isso, pessoal, espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, que eu consiga com esse vídeo desmistificar algo na sua mente que precisa de tratar a psoríase e tem medo, que se você tiver alguma questão, alguma dúvida específica, você pode me perguntar, você deixa aqui nos comentários, encaminha esse vídeo para alguém aí que tem super medo de tratar a psoríase e tá escondendo essa doença de si próprio e de todos os outros, tentando esconder, né? E acumulando inflamação no seu corpo. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.